Você tem alguns minutos para Deus? Seja bem-vindo ao Glória a Vós, Senhor. Vamos juntos meditar o Evangelho do dia. Evangelho. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, apresentaram a Jesus um homem mudo, que estava possuído pelo demônio. Quando o demônio foi expulso, o mudo começou a falar. As multidões ficaram admiradas e diziam: nunca se viu coisa igual em Israel. Os fariseus, porém, diziam: é pelo chefe dos demônios que ele expulsa os demônios. Jesus percorria todas as cidades e povoados, ensinando em suas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doença e enfermidade. Vendo Jesus as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam cansadas e abatidas, como ovelhas que não têm pastor. Então disse a seus discípulos: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi, pois, ao dono da messe que envie trabalhadores para a sua colheita. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, que a paz do Cristo esteja com cada um de vocês. Minha gente querida, meus filhos e filhas tão amados do imenso, compassivo e generoso coração de Deus. Que a paz mansa, o alívio profundo e o abraço restaurador de nosso Senhor Jesus Cristo, acompanhados pelo carinho terno e materno da nossa mãezinha do céu, a Virgem Maria, e pelo vento forte e curador do Espírito Santo, entrem agora mesmo pela porta da sua casa. Que essa graça bendita e iluminada visite a sua sala de estar, a sua cozinha, os seus quartos, abençoe o seu local de trabalho e derrame um bálsamo de esperança sobre aquele peito que, quem sabe na manhã de hoje, acordou tão apertado, cansado de tanto lutar, esgotado pelas rasteiras da vida ou mergulhado num silêncio doloroso. É uma alegria sem tamanho, um verdadeiro oásis no meio do deserto das nossas aflições diárias, podermos frear essa correria maluca de boletos, pressões, cobranças e más notícias para sentarmos juntos, como uma grande família de irmãos amados, aos pés do Mestre, deixando que a sua palavra quebre as nossas correntes e nos devolva a voz e a alegria de viver. Meus irmãos amados, o Evangelho que a liturgia nos presenteia hoje é de uma riqueza e de uma profundidade que chegam a arrepiar a nossa alma. Ele começa nos contando que apresentaram a Jesus um homem mudo, possuído pelo demônio. Minha gente, prestem muita atenção nisso. O mal tinha roubado a voz daquele homem. Ele não conseguia se expressar, não conseguia pedir ajuda, não conseguia dizer eu te amo para sua família, não conseguia louvar a Deus. Quando Jesus expulsa o mal, a primeira coisa que acontece é que o homem volta a falar. Trazendo isso para a nossa realidade de hoje, meus filhos, quantos de nós não estamos sofrendo dessa mesma mudez espiritual e emocional? O inimigo de Deus adora colocar uma mordaça nas nossas famílias. É o marido e a esposa que moram na mesma casa, dormem na mesma cama, mas parecem dois estranhos, não conversam mais, o diálogo morreu. É o filho adolescente que se tranca no quarto, sofre com depressão, com bullying, com medos terríveis, mas fica mudo, não consegue pedir socorro aos pais. É você mesmo, que chora escondido no chuveiro para ninguém ver, engolindo o choro e a dor, ficando mudo diante do sofrimento. Hoje, Jesus quer arrancar essa mordaça da sua vida. Ele quer devolver o diálogo para o seu casamento e a voz da esperança para o seu coração. Logo em seguida, a palavra nos mostra duas reações bem diferentes. O povo simples fica maravilhado com o milagre, mas os fariseus, aqueles homens de coração duro, invejosos e cheios de regras, começam a criticar Jesus, dizendo que ele expulsava os demônios pelo poder do chefe dos demônios. Meus filhos, os fariseus de hoje são aquelas pessoas pessimistas, fofoqueiras e invejosas que não suportam ver a sua melhora. Quando você começa a rezar, quando você tenta restaurar o seu casamento, quando você arruma um emprego melhor, sempre vai aparecer um fariseu para criticar, para jogar água fria nos seus sonhos e dizer que não vai dar certo. Não dê ouvidos a essa gente. Jesus não parou para discutir com eles. Ele simplesmente continuou a sua missão de curar e pregar. Faça o mesmo, ignore as críticas e continue caminhando com Deus. Por fim, o Evangelho nos dá uma das cenas mais tocantes da Bíblia. Vendo Jesus as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam cansadas e abatidas, como ovelhas que não têm pastor. Jesus olha para a multidão e não vê apenas números, ele enxerga a dor de cada um. Ele olha para você hoje, minha filha, meu filho, e vê o seu cansaço. Jesus sabe que você está abatido, que a carga está pesada, que o seu corpo dói de tanto trabalhar e a sua mente não desliga de tanta ansiedade. Ele tem compaixão de você. E é por isso que ele fazendo um apelo à messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. O mundo está cheio de gente precisando de amor, precisando de uma palavra de consolo, precisando de oração. Jesus está te chamando hoje não apenas para ser curado da sua mudez e do seu cansaço, mas para ser um trabalhador da messe. Ele precisa dos seus braços para abraçar alguém,
da sua boca para pregar a esperança, do seu perdão para restaurar a sua família. Deixe Jesus ser o bom pastor da sua vida, cure o seu cansaço nele, e torne-se um instrumento de paz na vida dos seus irmãos. Vamos agora nos unir em oração, trazendo ao nosso coração a reflexão que acabamos de fazer. Feche seus olhos, respire fundo e sinta a presença de Deus bem pertinho de você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor Jesus Cristo, amado e soberano Filho de Deus, médico divino das almas e dos corpos, nosso bom pastor que enxerga o nosso cansaço e não nos vira as costas. Nós nos colocamos agora, como uma imensa, necessitada e fervorosa família de fé, de mãos dadas em espírito, rompendo todas as barreiras da distância física através desta tela, formando uma verdadeira muralha de oração, de clamor e de total confiança diante da Tua presença santa, majestosa e infinitamente misericordiosa. Nós dobramos os joelhos do nosso coração exausto, desarmamos as nossas defesas, despimos o nosso orgulho e colocamos toda a nossa pequenez, as nossas fraquezas, os nossos silêncios dolorosos e as nossas feridas abertas aos Teus pés sagrados e perfurados por amor a cada um de nós. Nós Te adoramos, Te louvamos, Te bendizemos e rendemos graças porque Tu és o Deus que se compadece das nossas dores, o Deus que não suporta ver as suas ovelhas perdidas, abatidas e machucadas pelas estradas espinhosas deste mundo. Nós Te pedimos perdão, nosso doce e amado Salvador, com a alma profundamente contrita, envergonhada e rasgada de arrependimento sincero. Perdoa-nos, Senhor, pelas inúmeras vezes em que nós nos deixamos dominar pela mudez do orgulho, quando nos recusamos a pedir perdão, quando engolimos palavras de amor que deveriam ter sido ditas aos nossos pais, aos nossos filhos, aos nossos cônjuges. Perdoa-nos por todas as vezes em que agimos como os fariseus, com os corações endurecidos, julgando o nosso próximo, criticando quem estava tentando acertar, e sendo instrumentos de discórdia em vez de sermos trabalhadores da Tua paz. Perdoa a nossa falta de fé quando o cansaço bateu na nossa porta e nós achamos que Tu tinhas nos abandonado. Lava-nos, Jesus, purifica a nossa mente e o nosso coração com a torrente viva, quente e restauradora do Teu sangue precioso. Arranca toda a frieza do nosso peito e dá-nos a graça de termos o Teu olhar de compaixão para com aqueles que sofrem ao nosso redor. Olhai por nós, Senhor Jesus, nesta hora de forte clamor, de suspiros profundos e de intercessão fervorosa, porque a Tua multidão de filhos amados está esgotada, padecendo de males físicos, espirituais e emocionais que nos tiram a voz e nos deixam sem rumo. Nós Te apresentamos, Senhor, os lares onde o diálogo morreu, expulsa, Jesus, todo o mal que tem causado essa mudez espiritual nas nossas famílias. Toca agora nos casamentos que estão por um fio porque marido e mulher não conseguem mais conversar sem brigar. Arranca a mordaça da indiferença, do ressentimento e da mágoa guardada há anos. Toca nos nossos jovens e crianças que estão trancados em seus mundos, mudos pela depressão, calados pelo medo do julgamento, sofrendo ataques de pânico no silêncio da madrugada. Dá a ordem suprema e liberta os Teus filhos. Que a comunicação, o carinho, a paciência e a alegria voltem a reinar na nossa mesa. Nós clamamos pelas ovelhas cansadas e abatidas física e mentalmente. Soberano médico, visita os quartos e hospitais onde estão os Teus filhos consumidos por doenças graves. Passa com a orla do Teu manto curador nas macas das UTIs. Apresentamos-Te aqueles que receberam diagnósticos de câncer, problemas cardíacos, doenças crônicas, autoimunes e dores na coluna que não passam. Clamamos também pelos que estão com a mente doente, esgotados pela síndrome de burnout, pelo estresse crônico, pela ansiedade que sufoca o peito e tira o sono. Derrama o Teu refrigério, Senhor. Que a Tua mão perfurada toque no sistema nervoso, acalme as emoções, repreenda os pensamentos de ruína e traga paz que excede todo entendimento. Nós Te pedimos pelos que estão abatidos pelo desemprego e pelas dívidas. Olha, Senhor, com compaixão para os pais e mães de família que estão esgotados de tanto procurar trabalho e só receberem portas fechadas. Olha para aqueles que não sabem como vão pagar o aluguel e colocar comida na mesa nesta semana. Abre as janelas da Tua providência. Destranca as portas financeiras. Abençoa o suor do nosso rosto e afasta a miséria para longe da nossa descendência. Mestre amado, atende o Teu próprio pedido. Envia trabalhadores para a Tua messe. Faz de cada um de nós que está rezando agora um verdadeiro missionário do Teu amor. Usa as nossas mãos para levantar os caídos. Usa a nossa boca para levar palavras de vida e não de morte.
Restaura as nossas forças, Senhor, para que não sejamos ovelhas perdidas, mas sim servos valentes e cheios do Espírito Santo. Fica conosco hoje, amanhã e por toda a eternidade. Amém. Meus amados filhos e filhas, que momento mais forte, libertador e extraordinário de céu aberto nós acabamos de viver aqui juntos, sintonizados num só coração. Vocês conseguem sentir como aquele peso nas costas diminuiu, como a garganta destravou e o ar agora entra com muito mais paz. É Jesus, o bom pastor, tirando o fardo do seu cansaço e quebrando a mudez que estava trancando a sua vida. A grande e urgente lição do Evangelho de hoje é que você não está sozinho nas suas lutas. Deus tem compaixão de você, mas Ele também te chama para arregaçar as mangas e ser um trabalhador na messe dele, ajudando a levar essa luz para quem está no fundo do poço. E é por isso, minha gente querida do meu coração, que eu te convoco para ser um missionário da esperança agora mesmo. Clique com muita força no botão de inscrever-se aqui no canal. É totalmente gratuito, você não paga absolutamente nada, mas com um simples clique você ajuda essa oração poderosa a chegar até uma família que está desesperada hoje. Ative o sininho das notificações para nós estarmos juntos, de mãos dadas em oração, todos os dias. E a principal ação missionária: compartilhe muito este vídeo. Mande agora nos grupos de WhatsApp da família, dos amigos e para aquela pessoa que você sabe que está cansada, abatida e precisando de um abraço de Deus. Seja o trabalhador que Jesus pediu. E para eu ter a imensa e transbordante alegria de saber que você rezou comigo com o coração ardendo de fé até o finalzinho, vá ali na área dos comentários e escreva bem forte, como um grito de libertação: Jesus, curai o meu cansaço e a minha mudez. Deixe esse clamor registrado ali embaixo. Um conselho prático e cheio de carinho de pai para sua semana. Nestes próximos dias, decida quebrar a mudez do orgulho. Pegue o telefone, ligue para aquela pessoa que você ama mas não fala há muito tempo, e diga eu te amo, diga me perdoe. Não deixe o silêncio destruir os seus relacionamentos. Troque a reclamação pelo louvor, e você vai ver como o seu cansaço vai desaparecer. Vão em paz gloriosa, meus filhos, com as vozes restauradas e os corações cheios de fé, e que o Senhor sempre os acompanhe. Um abraço bem apertado, quente e abençoado no coração de cada um de vocês. Fiquem todos firmes com Deus.